Agora, 3h15, no dia 30 de julho, os Estados Unidos anunciaram sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, com base na lei Magnitsky, o assunto que está sendo aí mais comentado. E hoje, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes comentou o assunto no STF, disse que vai ignorar as sanções aplicadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos. E claro, a gente vai entender melhor agora esse assunto, que são essas sanções também, com o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito público eleitoral, participa aqui com a gente toda sexta. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Ô, Tayla, muito boa tarde, né? Muito obrigado, um bom dia para você, para os nossos ouvintes. Bom, doutor, hoje, inclusive, quando o ministro comentou o assunto na sessão, foi uma sessão aí bem quente, né? Um tom ali bem acima dos ministros, né? O senhor que acompanhou aí mais de perto. Na verdade, todo primeiro dia depois do recesso, há uma sessão do judiciário de retorno, né, do trâmite, retorno do semestre, digamos assim. E hoje, né, como não poderia deixar de ser, o tema, né, em voga, debatido e que cada um pôde dar sua opinião, foi exatamente as questões das sanções dos Estados Unidos sobre o Brasil, a aplicação da lei Magnitsky contra lá o ministro Alexandre de Moraes, e com algumas ponderações muito ácidas, inclusive, por parte de alguns membros da corte. O próprio ministro disse o seguinte: acham que estão lidando com pessoas da laia deles e que estão falando também com milicianos, mas estão falando com ministros da Suprema Corte Brasileira, o que disse hoje Alexandre de Moraes. A gente até comentou, né, doutor, anteriormente sobre esse assunto envolvendo tarifaço, de uma interferência dos Estados Unidos em assuntos internos. Isso também, essa aplicação dessa sanção, é uma espécie de interferência também, na sua opinião? Pois é, Tayla, independente aí das considerações, das adjetivações utilizadas, o fato é que essa lei Magnitsky, ela foi criada lá pelo governo Obama, com um outro objetivo, uma outra finalidade, né, que é o crime organizado, os grandes ditadores do mundo, né, os grandes traficantes de armas, etc., né? E agora está sendo interpretada no sentido de punir também alguns membros do judiciário, no caso do Brasil. Me parece que a aplicação dela para membros do Supremo é absolutamente equivocada, tecnicamente falando. Inclusive, no final de semana, eu li, né, alguma matéria do pessoal lá dos Estados Unidos, e o próprio Departamento de Estado americano diverge se ela seria ou não seria possível de se aplicar contra um juiz, né? Nós não estamos aqui numa discussão, como se diz, né, de flagrante violação aos direitos fundamentais, e sim numa divergência de interpretação da aplicação da lei. E isso refoge completamente ao âmbito de aplicação desta norma. Me parece um exagero. Na questão das taxas, que a gente bateu um papo na semana passada, os Estados Unidos deram um passo atrás e liberaram 62% dos produtos em tese que poderiam ser embargados, ou usando não a palavra embargo, mas sim uma tarifa adicional, limitando a 38% do que a gente exporta lá aos Estados Unidos. E a lei Magnitsky aplicada de uma forma absolutamente enviesada, digamos assim. Doutor, para a gente entender em que contextos, né, a lei Magnitsky costuma ser aplicada. Exatamente para isso, né, para a questão de regimes autoritários intercorrentes, crimes de genocídio, grandes traficantes não só de pessoas, de armas, como também financeiros, e aqueles que atentam contra lá os direitos fundamentais. E foi nesse aspecto, né, nesse particular, que se utilizou o argumento de se aplicar contra um ministro. E me parece que aí fugiu completamente do escopo. Ela visa, entre aspas, aqui a morte financeira e a morte civil daquela pessoa, dela não poder fazer mais negócios com os Estados Unidos, não poder utilizar das empresas americanas, não poder ir aos Estados Unidos, e mais do que isso, não poder usar até de créditos, né, de bandeiras americanas. Esse é o objetivo da norma: asfixiar financeiramente alguém que tem muito poder econômico e que atenta contra esses grandes princípios mundiais, o que não parece ser o caso da aplicação contra ministros da nossa Suprema Corte. Acaba sendo, né, doutor, uma politização, digamos assim, de uma lei que ela é importantíssima no âmbito do direito internacional, né, com essa aplicação. É uma banalização do uso da lei, né? Sim. Um uso ilegítimo da lei Magnitsky, né? Porque nós temos aqui discussões de aplicação da norma, de divergências interpretativas,
o que é absolutamente legal do ponto de vista democrático, né? Defender um lado, defender um outro faz parte do negócio. Agora, deturpar a aplicação de uma lei e, mais do que isso, utilizar um argumento político para discutir barreira alfandegária é absolutamente contra né, a evolução do espírito democrático, né? Você tem até aquele livro muito bom americano lá, como as democracias morrem, que ele tenta desenvolver um raciocínio exatamente nisso. Os Estados Unidos, que é o berço, né, se gaba de ser o berço democrático do mundo, Sim. Então uma Constituição há mais de 200 anos, ele está, em alguns aspectos, passando dos limites, né, e tendendo a asfixiar o que ele próprio evoluiu nos últimos 200 anos. Doutor, e para o ministro, né? O senhor falou algumas das consequências, né? Congelamento de bens do ministro em território americano, proibição de transações comerciais com cidadãos ou empresas também americanas, né? Tem restrição também para vistos, entrada nos estados, tá aí, né? De forma diplomática, digamos assim, a vida do ministro, que já disse que não vai se curvar diante disso, né? O visto já foi cassado dele e de outros 8 ministros da Suprema Corte na semana passada. Uhum. E também há uma dúvida sobre em que medida, em que extensão a lei será aplicada, o que irá bloquear. Então, a gente não tem como aqui dar uma opinião, olha, vai bloquear mais ou menos, até um limite, até um outro, sem estar perto do caso concreto. Mas o fato é esse, que o Supremo disse que não precisa da União Federal, inclusive parece que ontem à noite disse que não precisaria de uma intervenção da AGU para defender os interesses nos Estados Unidos, disse que não vai se curvar a isso, porque realmente é a nossa Suprema Corte, né? É a última trincheira do cidadão. Por definição, a Suprema Corte é isso, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E cria, né? Quer trazer uma crise política para o lado comercial e diplomático. Pois é, e falando até do STF, né, doutor, como é que essa sanção ela pode afetar a imagem do STF no cenário internacional, a legitimidade também do STF, que é tão importante, e a gente pode, na sua opinião, ter impactos nesse sentido? Eu acho que a maioria do mundo vai ver um Supremo mais valorizado do Brasil, não o contrário. Ou seja, né, o que se pretende desconstruir seria dizer para o mundo, olha, estou aplicando uma punição porque o Supremo do Brasil viola direitos fundamentais. Eu acho que a consequência, né, o raciocínio e a conclusão da maioria das nações vai ser exatamente no sentido oposto. Doutor, isso é tão inusitado que é inédito, né? A gente não tem precedentes de ministros de cortes supremas de outros países sendo sancionados por essa lei, né? Eu não sei se teve já alguma punição numa questão russa que envolveu o advogado que acabou dando nome para a lei, né? Magnitsky é o nome do advogado. Mas eu não sei se sanções foram aplicadas para juízes locais ou só para estados ou pessoas locais. Mas no caso nosso, na América Latina ou no regime nosso democrático pós-88, é algo novo, inusitado e inédito. Pois é, e assim, além dos impactos para o próprio ministro, né, doutor, o Brasil ele pode responder juridicamente ou diplomaticamente a essa medida de que forma, né? Sem perder a legitimidade. Então, eu acho que o país está respondendo no seguinte sentido: quer negociar o restante da lista que não entrou na isenção, que tem a exação de 50%, que não negocia a questão de mudar aqui um processo judicial em razão de uma imposição de visto, e tenho certeza que não vai negociar, né, uma mudança no sistema nosso jurídico constitucional para evitar a aplicação ou não da Lei Magnitsky. Doutor, e isso, claro, né, abre esse debate, como é que a gente equilibra a responsabilização internacional de autoridades públicas, que ela é importante por meio dessa lei, né, e respeitando a soberania de outros países. Tem sido uma linha aí muito tênue, né? Então, hoje se abre uma possibilidade, Tayla, do próprio ministro Alexandre acionar os Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como nas cortes internacionais. Me parece, pelo que eu li da imprensa hoje, que neste momento ele está afastando essa possibilidade. Mas não deixa de ser um direito de qualquer cidadão, e aí sem personalizar, sem fulanizar, de qualquer pessoa do mundo atingida por essa norma, que leve às cortes internacionais ou às próprias cortes americanas, no sentido, olha, você aplicou mal a sua própria legislação. Você definiu mal o que é atentado contra direitos e garantias fundamentais. Você, na verdade, está utilizando de forma equivocada esta norma.
Hoje o que o ministro disse, né, de forma bem clara, é que o STF não vai ceder a pressões, né, doutor? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Aí a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer. Me parece que o caminho é esse mesmo. Tá certo, agradeço muito ao doutor Marcelo Pellegrini, especialista em direito público eleitoral, participando com a gente aqui toda sexta, descomplicando os assuntos aí relativos ao direito público. Muito obrigada, viu, doutor? Bom final de semana. Ou tentando descomplicar, né? Porque o assunto ele é complexo para cada um. Mas muito obrigado, um bom final de semana a todos e a você. Até mais.